Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, existe para você e para mim uma esperança. E a esperança é que cada um de nós volte, ou melhor, retorne à sensatez. E depois que isso acontecer, possamos entender que é necessário, sim, de forma imediata, de forma urgente, de forma definitiva, voltarmos para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. É isso que Ele espera de nossas vidas. Por isso, Ele nos enviou essa mensagem aqui hoje, que é muito clara e simples, falando claramente para cada um de nós o que devemos fazer. E quando cada um de nós lê essa mensagem, é para que entendamos na hora o que deve ser feito. E o que deve ser feito por você e por mim é que possamos, de forma unânime, voltarmos para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Isso tem que acontecer. Não pode mais ser adiada isso. Isso não pode mais ser adiado. Não podemos ignorar isso. Não podemos dizer que isso é uma besteira ou é algo errado que nós devemos fazer. Não, meus irmãos. O Senhor Jesus não nos enviou essa mensagem para esse objetivo, com esse objetivo. Não. O objetivo dele ter enviado essa mensagem para as nossas vidas hoje é para que nós possamos voltar para o Evangelho. O Evangelho certo e sério que ele pregou, que é o Evangelho do Reino de Deus. Esse é o Evangelho genuíno, puro e simples, que é totalmente diferente, totalmente oposto, totalmente contrário ao Evangelho que está aí sendo pregado por aí nas denominações, onde muitos pastores, bispos e apóstolos estão envolvidos com isso, envolvidos com o evangelho misturado, deturpado e pervertido. E eles vêm pregando isso para muitas pessoas. E, infelizmente, muitas pessoas que não se deram conta disso estão tolerando quem vem pregando esse outro evangelho misturado, deturpado e pervertido. E isso não pode continuar acontecendo. Nem com você, nem comigo, nem com ninguém. Então, o Senhor Jesus, Ele está nos dando uma oportunidade. Com esta mensagem aqui, Ele está nos dando uma oportunidade de voltarmos para o Evangelho que Ele aprova, que Ele concorda em que nós estejamos pregando, testemunhando. Meus irmãos, é isso que Ele quer. Vamos satisfazer essa vontade do Senhor Jesus, para que, quando voltarmos para o Evangelho genuíno, Ele mesmo possa nos conscientizar de que fizemos a coisa certa. Porque não podemos continuar envolvidos e enredados por algo errado, que hoje se chama Evangelho misturado e deturpado e pervertido. Ele não traz nenhuma esperança para as nossas vidas. Nenhuma esperança de bons resultados, de boas consequências, de coisas que serão boas para o nosso futuro. Não, ele não traz isso. Pelo contrário, ele só traz ruína e perdição. Ele só está nos arrastando para o erro, para práticas erradas. Ele está nos levando para nos distanciarmos da esperança do Evangelho genuíno. Então, meus irmãos, não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar esse tipo de mal, essa coisa errada, essa coisa que se chama evangelho misturado para pervertido, que está agindo em nossas vidas como um fermento para nos apodrecer, como um fogo consumidor para nos consumir. Então, olha só quantas coisas erradas podem acontecer com nossas vidas por causa disso, por causa desse evangelho
misturado para o pervertido, que é nocivo para as nossas vidas. Eu não quero isso para a minha vida. E eu acredito que também você não queira isso para a sua vida. Então, se nós concordamos em não querermos isso para as nossas vidas, o que nos resta fazer hoje é voltarmos para o Evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer. Então, vamos juntos tomar essa decisão como igreja, para que assim a igreja, de modo geral, possa voltar para o Evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele está nos dando essa oportunidade. Nesses últimos dias que antecedem a sua volta, Ele quer ver o que nós vamos fazer, qual a decisão que vamos tomar. Ele quer ver a nossa escolha. Então, vamos escolher o lado certo, vamos escolher algo bom para as nossas vidas, que está em voltarmos para o Evangelho genuíno. Então, quando isso acontecer, nós estaremos permanecendo na verdade do Evangelho. Nós estaremos sempre com essa esperança desse Evangelho em nossas vidas. E nunca haverá espaço em nossas vidas para um Evangelho misturado para pervertido, que só serve para perverter a mente, a fé e a consciência das pessoas, perverter a vida de modo geral. Então, para nos livrarmos disso, para nos acautelarmos disso, nos prevenirmos dessas coisas erradas que podem nos acontecer por causa desse Evangelho misturado para pervertido, é hora de voltarmos para o Evangelho genuíno. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus tem nos dado essa oportunidade. Não podemos negligenciar isso. Pelo contrário, nós devemos aproveitar essa oportunidade que Ele está nos dando. E assim, para que assim aconteça a nossa volta ao Evangelho genuíno. Porque desde o primeiro século, esse Evangelho já começou a ser pervertido por causa de várias pessoas. E ao longo dos séculos isso só foi aumentando cada vez mais. Foi se agravando cada vez mais. E hoje está do jeito que está. E vai continuar assim. Mas não podemos se deixar levar por isso. Não podemos se amoldar a isso, se conformar com isso. Aqueles que já se amoldaram, já se conformaram, já estão sendo cúmplices desse Evangelho, já estão participando, já estão sendo coniventes, já estão consentindo com esse Evangelho misturado, deturpado e pervertido, eles vão continuar nesse erro. Mas você e eu temos que acordar para fugir desse erro, escapar e sair fora para sempre. Então, chegou a hora de fazermos isso, de acertarmos. Segundo as Escrituras, devemos acertar. Se conhecermos as Escrituras, devemos acertar, vamos acertar. E as Escrituras nos levam a acertar, porque existem textos nas Escrituras que nos estimulam e nos encorajam a ficar no Evangelho genuíno, a permanecer no Evangelho genuíno. E nunca se deixar levar por um outro Evangelho. Mesmo que venha um anjo vindo do céu, pregando outro Evangelho, nós não devemos acreditar nunca. Nós devemos dizer para esse outro Evangelho, anátema. Essa é a palavra que nós devemos dizer, anátema. Sempre anátema. Nunca podemos dar as boas-vindas a esse Evangelho, nunca podemos abraçar esse outro Evangelho, como muitos estão fazendo por aí, pensando que estão certos, mas na verdade, no fundo, estão errados. Porque o certo para as nossas vidas é essa mensagem aqui que o Senhor Jesus nos dá, nos falando claramente que devemos voltar para o Evangelho genuíno. E agora, qual será a sua iniciativa? O que você vai fazer? Qual será a sua escolha daqui para frente? Então, só existem essas duas opções. Ou é o Evangelho genuíno, ou é o Evangelho
misturado dentro do padre pervertido. Faça a sua escolha. Faça a sua escolha para o seu próprio bem. Então, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, temos que definir de qual lado queremos ficar. É isso que o Senhor Jesus espera que façamos. Então, que isso possa acontecer com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler mais uma mensagem aqui, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Esperança do Evangelho. Sim, vamos continuar falando sobre o Evangelho através dessa mensagem, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Nessa mensagem ele vai nos falar sobre a esperança do Evangelho, que nós temos que ficar perto dessa esperança do Evangelho. Nós devemos ficar firmados nessa esperança. Não devemos largar essa esperança em tempo algum e nunca se afastar dela em tempo algum. Então, meus irmãos, é sobre isso que o Senhor Jesus vai nos falar hoje. Porque o Evangelho que ele pregou, o Evangelho do Reino de Deus, ele traz esperança para as nossas vidas, esperanças futuras, esperanças superiores, muito superiores mesmo. E nós devemos nos firmar nisso, devemos nos edificar nessa esperança, para que essa esperança possa nos ir nos conduzindo cada vez mais, para que assim possamos ter essa expectativa do que vai nos acontecer. Porque ele vai nos conduzir para algo bom, algo aperfeiçoador, algo eterno. Então, se você quer ter isso em sua vida, nunca se afaste da esperança do Evangelho. Que, como você vai ver daqui a pouco, esse Evangelho já foi pregado a toda criatura. Então, meus irmãos, se esse Evangelho chegou a mim e a você, nós devemos se manter firmes nessa esperança, na esperança desse Evangelho, para sempre. Então, vamos fazer isso, para que assim nós possamos alcançar tudo aquilo que ele irá nos levar a ter no futuro. É muito bom. É algo que o Senhor Jesus aprova. Ele concorda com isso. E nós devemos concordar também. Nós devemos querer isso também. Essa é a melhor coisa que pode nos acontecer. Continuar firmados na esperança do Evangelho. Porque as coisas futuras que vão nos acontecer por causa de estarmos firmados nesse Evangelho são coisas muito boas. São coisas que não devemos abrir mão em tempo algum. Mas devemos segurar com firmeza isso aí em nossas vidas. Porque quando abraçamos o Evangelho, abraçamos com tudo que ele tem, com toda a esperança que ele pode nos trazer. Então, quando nos mantemos abraçados a esse Evangelho, nunca mais ele vai sair de nossas vidas. E nem as nossas vidas vão sair dele em tempo algum. Vamos ficar abraçados, unidos a esse Evangelho, apegados, para que assim essa esperança possa se concretizar futuramente em nossas vidas, para que assim a esperança do Evangelho possa nos fazer ter algo bom, algo que vai nos fazer viver em Cristo uma coisa muito saudável futuramente. Então, meus irmãos, vamos agir dessa forma, para que assim aconteça em nossas vidas. E vamos nos estimular ainda mais, vamos nos encorajar ainda mais a viver assim, apegados a essa esperança do Evangelho, principalmente nesses dias, principalmente nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. É nesses momentos que devemos nos apegar com mais firmeza à esperança do Evangelho. Então, meus irmãos, é com esse objetivo que o Senhor Jesus nos envia essa mensagem que se chama Esperança do Evangelho.
Mas antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que fala sobre o Evangelho, onde o próprio Senhor Jesus fala sobre o Evangelho. E esse texto está aqui no Evangelho segundo Lucas. Está escrito assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, meus irmãos, desde o tempo em que o Evangelho do Reino de Deus começou a ser anunciado, todo homem se esforça por entrar nele. Então, da sua parte, da minha parte, tem que haver um esforço para entrar nesse Evangelho. E quando entramos nesse Evangelho, com as nossas vidas, com o nosso coração, com o nosso corpo, alma e espírito, quando entramos nesse Evangelho dessa forma, esse Evangelho também entra em nossas vidas e começa a fazer parte do nosso ser. É a partir daí que começamos a viver na esperança desse Evangelho. É a partir daí que começamos a viver na esperança desse Evangelho, da qual nunca devemos nos afastar em tempo algum. Não importam quais sejam as circunstâncias, os motivos, as razões. Não importa qual seja a causa. Não podemos se afastar em tempo algum da esperança do Evangelho. Então, meus irmãos, isso é algo bom para as nossas vidas. Se esforçar para entrar nesse Evangelho tem que ser algo motivador. Tem que ser algo que nos estimule a viver cada vez mais nesse Evangelho, que é o Evangelho do Reino de Deus. Evangelho no qual devemos permanecer firmes, na verdade dele, na esperança dele. Porque é isso que vai nos garantir bons resultados no futuro. Vai nos trazer isso. Esse Evangelho vai nos trazer isso. Então, não podemos nunca se afastar da esperança desse Evangelho. Então, que nós, hoje, possamos estar estimulados por essa palavra, que é uma palavra séria do Senhor Jesus, para que assim possamos viver de acordo com o que Ele quer. Ele quer que nos esforcemos para entrar nesse Evangelho, para podermos viver na esperança dele, para sempre. Então, meus irmãos, vamos fazer isso. Nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, vamos fazer isso cada vez mais. E vamos esquecer, vamos sair fora, vamos escapar desse outro evangelho misturado para pervertido, que só nos traz mais consequências, só está nos arrastando para ruína e perdição. É um mal que não serve para nossas vidas, é nocivo. Então devemos sair fora deles, sair fora desse evangelho e nos esforçarmos para entrar no evangelho do reino de Deus. Esse é o evangelho certo para nossas vidas. Esse é o evangelho saudável. Esse é o evangelho que não vai causar nenhum mal em nossas vidas. Pelo contrário, vai causar só coisas boas, só bons resultados, aperfeiçoadores, para mim e para você, sempre. Por isso é que o Senhor Jesus disse que todo homem se esforça para entrar nesse evangelho, que é o evangelho do reino de Deus. Então, meus irmãos, agora que já recebemos essa motivação, vamos nos estimular uns aos outros, cada vez mais, para entrarmos nesse evangelho, para nunca mais sairmos dele, para ficarmos firmados nele até o fim. É isso que o Senhor Jesus espera das nossas vidas hoje. Vamos fazer isso, porque ao fazermos isso, estaremos agradando ao Senhor Jesus. Ao fazermos isso, estaremos vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus e estaremos vivendo de um modo digno do Evangelho. É isso que tem que acontecer com cada um de nós. Então que a igreja hoje possa se despertar para isso, possa acordar para isso, possa retornar à sensatez e viver dessa forma, viver no Evangelho, pelo Evangelho, pregando o Evangelho, testemunhando esse Evangelho, dia após dia, sem parar. Isso é algo bom para cada um de nós. Então, o Senhor Jesus espera que façamos isso. E para ajudar ainda mais a fazermos isso, Ele nos envia essa mensagem que se chama
esperança do Evangelho. E eu vou ler essa mensagem aqui agora, e ela começa assim. Está escrito: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meu irmão, você, em algum momento de sua vida, poderia se afastar da expectativa positiva em relação a acontecimentos futuros que o Evangelho pode te levar a viver em Cristo? Com certeza, a resposta dessa pergunta seria não, porque ninguém em sã consciência, por nenhum motivo, se afastaria da esperança do Evangelho, porque se isso acontecesse, tal pessoa perderia toda essa expectativa. Assim, ela limitaria a sua esperança apenas a esta vida, neste mundo. Assim, tudo o que faria sentido para ela seria apenas as coisas terrenas, os negócios desta vida, e o amor ao mundo e às coisas que nele estão, que são coisas efêmeras e passageiras. Meu irmão, se nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, se você não quiser que a sua vida se afaste da esperança do Evangelho, então agora você tem que decidir firmemente permanecer na fé. Tem que decidir firmemente permanecer alicerçado e firme em Cristo Jesus, a sua única pedra angular, eleita e preciosa, e a sua única esperança da glória, para que assim você continue depositando no Evangelho alguma expectativa futura, que com certeza ele vai te levar a ter. Mas, se você se afastar da esperança do Evangelho, saiba que serão essas coisas que estão reservadas para você no futuro que você irá perder. Meu irmão, quando a esperança do Evangelho enche o seu e o meu coração, ela nos motiva, nos encoraja e nos estimula a prosseguir em querer viver piedosamente em Cristo Jesus para sermos perseguidos, nos fazendo entender que essa nossa leve e momentânea tribulação não significa nada diante da incomparável glória que nos aguarda no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que vale a pena se apegar com mais firmeza à esperança do Evangelho, para que assim possamos continuar correndo com perseverança a carreira que nos foi proposta, sempre olhando firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, existem muitas e muitas coisas te assediando com muita força para fazer você se afastar da esperança do Evangelho. Por isso, é necessário que você possa se acautelar e se prevenir de todas elas, para que assim você consiga escapar de todas essas coisas, para que você, firme pela fé e firme pela esperança do Evangelho, possa estar de pé na presença do Filho do Homem naquele dia. Então, meus irmãos, essa mensagem veio para nos estimularmos, veio para nos encorajar, para que possamos permanecer na verdade do Evangelho. Porque, infelizmente, hoje, muitas pessoas, muitas mesmo, já se afastaram da esperança desse Evangelho e foram para um outro Evangelho, um Evangelho diferente, um Evangelho que já foi muito além do Evangelho de Cristo, que é um Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Foi para esse Evangelho que elas foram e se afastaram da esperança do Evangelho genuíno. Então, meus irmãos, essa mensagem é para que hoje possamos entender isso, que nós devemos
Não se afastar da esperança do Evangelho, mas permanecer na esperança desse Evangelho, firmado nele. Porque esse Evangelho que nós abraçamos, nós devemos manter ele em nossas vidas. À medida em que fomos nos esforçando para entrar no Evangelho do Reino de Deus, devemos abraçar esse Evangelho, para que ele nunca possa sair de nossas vidas. Assim, nós, cada um de nós, iremos nos manter na esperança desse Evangelho. Enquanto outros estão por aí, envolvidos e enredados pelo Evangelho misturado dentro do pervertido, nós devemos abraçar o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus, e nunca se afastar da esperança dele, mas sim permanecermos na verdade e na esperança que ele nos traz. Então, meus irmãos, essa mensagem é para nos estimular a isso, porque nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, o que mais tem por aí é um outro evangelho. É um evangelho pervertido, misturado e deturpado. Porque nele existe o cristianismo, o comércio, o misticismo, as fábulas, as invencionices, os ensinos de demônios, outras doutrinas, espíritos enganadores, várias coisas erradas que estão levando muitas pessoas para o erro, para práticas erradas. Por causa disso, muitas pessoas já tiveram a sua fé e a sua consciência pervertidas. Esse outro evangelho misturado do pai pervertido lhes fizeram estar privados da verdade, de forma que eles já se recusam a dar ouvidos à verdade. Isso significa que eles não vão querer mais dar ouvidos a essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus hoje, que se chama Esperança do Evangelho. Quando eles ouvirem essa mensagem, quando essas pessoas que estão envolvidas e enredadas pelo Evangelho misturado dentro do pai pervertido ouvirem essa mensagem, eles não vão querer dar ouvidos. Eles vão se recusar a dar ouvidos. Porque o Evangelho misturado dentro do pai pervertido tomou conta deles de tal forma que essa é uma das mais consequências que vão acontecer com eles. Eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade. Então, para que isso não aconteça com você e nem comigo, em tempo algum, o Senhor Jesus nos envia essa mensagem muito esclarecedora para nos esclarecer hoje, para que possamos discernir e separar o Evangelho genuíno do Evangelho misturado dentro do pai pervertido, para que possamos ficar apenas no Evangelho genuíno. Então, devemos viver dessa forma. Devemos viver na esperança do Evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer. É isso que o Senhor Jesus quer que aconteça em nossas vidas. Por isso ele nos enviou essa mensagem muito clara e simples, para nos esclarecer, para abrir o nosso entendimento, para que possamos nos conscientizar e entender de uma vez por todas que devemos estar na esperança do Evangelho que abraçamos, que é o Evangelho genuíno, puro e simples, que é o Evangelho do Reino, que o Senhor Jesus pregou, que é o Evangelho do Reino de Deus. É nesse Evangelho que nós nos esforçamos para entrar, nós devemos permanecer nele para sempre. Isso tem que acontecer. Então, meus irmãos, é muito simples agora. Não há mais dúvida. Tudo já foi esclarecido por essa mensagem. Agora que já recebemos essa mensagem séria da parte do Senhor Jesus, agora temos que deixar essa mensagem cumprir o seu objetivo em nossas vidas, que é o de nos fazer voltarmos para o Evangelho genuíno, para que assim nunca possamos escapar, para que assim nunca possamos se afastar da esperança desse Evangelho. A esperança desse Evangelho é boa demais. É isso que eu quero para a minha vida. Eu espero que você também queira o mesmo para a sua vida. Então, meus irmãos, vamos agora nos estimular uns aos outros cada vez mais. Vamos nos encorajar. Vamos nos estimular para que isso aconteça. Para que assim toda a igreja, de forma geral, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, possa ficar apenas na esperança do Evangelho do Reino de Deus. Para que assim as nossas vidas estejam de acordo com esse Evangelho. E não ao contrário, não contra. Então, isso possa acontecer com todos nós,
Essa é a vontade do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, através dessa mensagem. Então, que isso possa acontecer com você, comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém.